Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana o vídeo atrasou um pouquinho por motivos de mudamos de casa. E aí calhou que a gente conseguiu gravar num dia mais que especial. Hoje a gente completa um ano de casados. A gente tá muito feliz, muitas coisas aconteceram, né, durante esse um ano. Deus esteve conosco esse tempo todo. E aí aconteceu uma coisa muito especial, porque hoje é dia 9, que é o nosso dia, todo mês a gente celebra esse dia, e a gente vai ler Mateus 9. Vamos lá? Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura bíblica, que ela entre em nossos corações e nos faça muito feliz. Que ela transforme a nossa vida e nos traga a sua paz e a sua alegria todos os dias. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Quem precisa de médico? De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca se aproximaram e o puseram diante deles. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados. Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si: Que blasfêmia! Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou: Por que o cochicho? O que acham que é mais fácil dizer? Eu perdoo os seus pecados ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro, eu sou o filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra. Voltou-se para o paralítico e ordenou: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o homem assim fez. A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita, por constatar que Deus havia autorizado Jesus a realizar tal milagre no meio deles. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou: Venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus com os seus seguidores mais próximos, e um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo está dando seu mestre, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os de dentro da casa, que se acham justos. A vinda do reino. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram: Por que nós e os fariseus adotamos a disciplina do jejum, mas os teus seguidores não? Jesus respondeu: Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E continuou: Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Apenas um toque. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu, curvou-se educadamente e disse: Minha filha acabou de morrer. Mas, se o senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza que ela viverá. Jesus foi com ele e os discípulos o seguiram. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos esgueirou-se por trás dele e tocou levemente a roupa. Ela pensava: basta eu tocar na sua roupa para ficar boa. Entretanto, Jesus virou-se e a surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada.
O grupo chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos, que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Afastem-se, a menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou, pegou a mão da menina e a levantou, viva. A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. Depende da fé. No caminho de volta, Jesus foi seguido por 2 cegos que gritaram: Misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele entrou em casa e os cegos entraram com ele. Jesus perguntou: Vocês realmente acreditam que sou capaz de curá-los? E eles responderam: Sim, mestre. Ele tocou os olhos deles e disse: Seja como vocês creem. E aconteceu. Eles passaram a enxergar. Mas Jesus advertiu-os com severidade: Não deixem ninguém saber como isso aconteceu. No entanto, eles saíram contando o fato a todos os que encontravam. Os 2 ainda estavam saindo com um homem acometido por mudez por causa de um espírito maligno foi trazido a Jesus, que expulsou o espírito atormentador. O homem desandou a falar como nunca. As pessoas aplaudiram. Nunca houve algo assim em Israel. Os fariseus saíram resmungando. Isso não passa de um truque. Ele provavelmente fez um pacto com o diabo. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos. Mas tão poucos trabalhadores, ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. Amém! Fala sério, gente. Hoje é meu aniversário de casamento e Deus me presenteia com essa passagem, falando justamente de casamento, né? De uma festa de casamento, da fartura, da alegria desse momento e de que não se deve economizar nesse momento, né? Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho porque eles estão festejando, né? Eu me sinto assim perto de Jesus, festejando, porque a gente tem enfrentado muitos desafios, acho que todas as pessoas têm enfrentado todos os desafios possíveis nos últimos tempos, mas é tão gostoso quando a gente sente a presença de Jesus, a gente sente que Ele está aqui, perto da gente, vivendo tudo isso com a gente, e Ele faz questão de nos confirmar a sua presença em tantos detalhes, né? Às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro totalmente diferente pra gente, mas cada dia que passa eu tenho aprendido cada vez mais a confiar nos planos dele, né? E voltando aqui na palavra, né? Na primeira parte aqui que ele fala, quem precisa de médico? Quantas vezes a gente julga as pessoas, né? A gente vê nossos irmãos julgando ao próximo pelas suas atitudes. E aqui Jesus nos dá outro exemplo claro. Ele não deixou de se sentar com aquelas pessoas porque elas eram pessoas desqualificadas, né, pela sociedade, eram pessoas com os quais as pessoas que se diziam religiosas não se sentariam nunca. Porque são essas pessoas que precisam do seu amor, que precisam do seu cuidado, que precisam do seu carinho, né? Ele mostra isso pra gente. Não é? Ele não chegou lá e não apontou o dedo pra cara de ninguém. Ele simplesmente se sentou e mostrou que ele era Deus. Então, que a gente seja essa pessoa que leva a Deus em todos os lugares. Aí depois tem essa parte da vinda do reino, né? Que ele fala sobre a festa de casamento, sobre o jejum, né? Que quando a gente tá na presença de Deus, a gente tem que se entregar de corpo e alma, né? Ele fala aqui também no final, né? Ninguém corta um cachecol de seda para remendar roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Então, que a gente seja sempre essa seda, que a gente sempre seja uma garrafa pronta a receber esse vinho de Deus,
essa bênção que é a presença de Deus na nossa vida, né? Aí, na sequência, essa passagem mostra sobre a mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Imagina você ter hemorragia durante 12 anos, que sofrimento que era, quanta dor essa mulher devia ter. Naquela época, as mulheres que estavam com fluxo menstrual, elas eram consideradas impuras, elas tinham que ficar afastadas, assim, não sei, eu tô lendo o Antigo Testamento, né, e tá falando justamente sobre isso. Eu ficava imaginando, gente, como é que fazia, né? Eu não sei como é que é na época de Jesus, como é que tava, mas eu sei que lá atrás era uma coisa bem difícil. Imagina você ficar 12 anos assim. E ela acreditou com tanta fé que Jesus podia curar ela, que ela falou: deixa eu só tocar a veste dele que eu vou ser curada. E ela foi, né? A gente tem essa fé bem forte para acreditar que um toque em Jesus. E hoje em dia, como é que a gente dá esse toque em Jesus? Ele já veio, ele já mostrou pra gente. A gente ora, a gente pede a presença dele e ele com certeza vai deixar a gente tocar essa beleza que ele é, esse poder que ele tem, né? E aí depois ele fala sobre os cegos. E ele fala, eu achei muito interessante porque ele fala assim: seja como vocês creem. Ou seja, se os cegos realmente crê que vai ser curado, eles criam e foram curados. Só que se eles estavam falando só para ver qual é que vai ser e deixa eu ver se ele pode me curar mesmo, eles não seriam curados. Então, quantas vezes às vezes a gente pede um milagre para Deus, mas a gente nem acredita que isso realmente pode acontecer. Que a gente possa acreditar, né, gente? E por último, eu acho muito lindo essa parte onde Jesus fala assim: que grande colheita temos aqui, mas tão poucos trabalhadores, ajoelhem-se e orem, pedindo por mais trabalhadores. Hoje eu sei o quanto exige de nós sermos trabalhadores de Jesus, mas eu me sinto muito feliz porque eu e minha casa, eu e meu marido servimos ao Senhor dessa forma, levando a passagem até você, levando uma leitura até você, algo que fez muito bem pra gente. Então é muito lindo saber que eu fui chamada. E você também é chamado e todo mundo é chamado, porque tem tanta gente pra gente falar do amor de Jesus, né? É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo toque o coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. A gente já tá no final da semana, né? Mas vai começar uma semana daqui a pouco. Então, eu desejo tudo de melhor pra vocês, que vocês sejam muito felizes e consigam desfrutar da alegria do Senhor. Um abraço e até a próxima.